Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao podcast Biologia Marinha Bioicos. E teremos hoje mais um episódio do nosso quadro Entrevistas com Especialistas. E hoje estamos na presença da professora Daniela Nazaré, que é bióloga e vai contar um pouco pra gente sobre a sua pesquisa com botos e golfinhos. Seja bem-vinda, professora, e muito obrigado por aceitar o nosso convite de fazer a entrevista. Eu queria que a senhora começasse se apresentando para a gente e contando um pouquinho da senhora para os nossos ouvintes. Meu nome é Daniela de Nazaré Torres de Barros. Assino Daniela Torres no meio científico, no meio educacional, mais conhecida dessa forma. Possuo nas redes sociais blog, canal no YouTube, sob o nome de Lela Orca, né? Lela por ser um nome um apelido de família, né? Um nome dado pelo meu primo, que quando começou a falar não falava Daniela, falava Lélia, e daí ficou Lela. E Orca por ser o maior golfinho que existe. Minha formação acadêmica, eu sou licenciada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Pará, do campus de Bragança, Pará, da primeira turma, que foi em 1997, né? Um apelido muito carinhoso. Inclusive, alguns alunos, e eu sou um deles, costumam chamá-la de Tia Orca. Bom, agora, professora, queria que contasse pra gente como começou a trabalhar com os golfinhos e quais foram as principais linhas de pesquisa que a senhora atuou. Comecei a trabalhar com os golfinhos porque eu queria trabalhar com alguma coisa que envolvesse o mar. E não aceitava trabalhar com animal morto, né? Por uma convicção, eu não queria fazer coletas em que eu tivesse que sacrificar algum animal. A ingenuidade da época, o romantismo e tudo. Mas aí eu disse, não, eu quero trabalhar com o animal vivo, né? E aí eu pensei, e surgiu uma oportunidade de eu ir para Nova Olinda. Nova Olinda é uma vila no município de Augusto Correia, né? Próximo aqui a Bragança. E eu fui para lá como voluntário em um cursinho pré-vestibular. E dei aula lá. E no intervalo das aulas, alguns organizadores, né, dessa ação chamaram, vamos navegar? Eu disse, vamos. E aí eu perguntei se tinha golfinho por lá, né? E eles disseram, não, tem boto. Aí eu disse, tá, eu quero ir ver o boto. E eles me levaram. E aí eu fiz umas fotos. O maior desafio nesse momento era o quê? Encontrar um orientador, né? Eu disse, é isso que eu quero fazer, é estudar esses animais, né? E aí eu não sabia em que área da biologia eu iria fazer. E não foi muito difícil, porque o próprio ambiente favoreceu isso. É uma região de manguezais lá, é um estuário. E aí eu disse, é isso mesmo que eu vou fazer. Eu vou estudar a ecologia e o comportamento deles. E aí o grande desafio foi arrumar um orientador. Foi quando o professor Colin Beasley chegou a Bragança como professor, e eu conversando, né, sobre o lugar, sobre os animais. Perguntei a ele se havia possibilidade de fazermos um estudo lá. Na época ele ainda trabalha, né, com moluscos. E aí eu disse, olha, lá existe um grande potencial para trabalhar as ostras. Tanto que quando eu terminou minha pesquisa, né, lá em Nova Olinda, ele enviou outros estudantes para estudar as ostras, os mexilhões, os sururus de lá, os bivalvas em geral. Tá, e aí ele aceitou o desafio. E pronto, e a partir daí, né, mas parecia uma criança,
né, que tinha ganhado o presente de Natal, que tanto desejou. Houveram os intempéries, mas na época para mim nada era dificuldade, né? Tudo fazia parte da pesquisa. Essa situação dos animais mortos é inclusive enfrentada por muitos estudantes que trabalham com as áreas das ciências biológicas e que acabam tendo essa dificuldade de lidar com os organismos vivos. Eu mesmo no início da graduação não estava tão apto a trabalhar com organismos mortos, mas a maturidade vem e a gente percebe o quão necessário é. Bom, agora, professora, eu queria que explicasse pra gente como eram feitas essas coletas de dados. As coletas de dados era feita fotografia para mostrar o tamanho dos grupos que eu encontrava. Não dava para fotografar tantas coisas assim por conta dos equipamentos da época. A pesquisa começou em 99 e terminou em 98, mais precisamente, e terminou em 2000. E o que era analisado ali? A ocorrência, né? O padrão de comportamento que os animais usavam dentro daquela baía, a quantidade que aparecia e também a influência deles em relação à Lua. Na verdade, a fase lunar foi estudada naquele momento ali, né? Os dados gerados é que lá existe uma grande população de botos, né? Que era na época, eu só registrei a ocorrência dos Sotalia guianenses. E o momento mais bonito foi ver um boto, um golfinho, já é um negócio fascinante. Mas ver o filhote dele ao lado da mãe, né, mergulhando ao redor do teu barco, isso aí foi o melhor momento para mim, sem dúvida. É realmente sensacional poder fazer esses avistamentos. Na minha primeira vez que eu vi um boto, eu quase chorei. Bom, mas agora, professora, explique pra gente como é que é feito esse trabalho de descrição do comportamento desses animais. E aí, existem os padrões, né? Eu procurei na literatura da época, existem os padrões para cada espécie. Então eu usei muito isso, né? Quando eles estavam pescando, quando eles estavam apenas se deslocando. Eu vi vários tipos. Que eu não cheguei a ver foi o reprodutivo, né? O comportamento de reprodução faltou no meu trabalho. O que eu mais avistei ali é como se eles entrassem na baía para se alimentar e depois saíam. Tá? Existe o artigo gerado a partir do meu trabalho de conclusão de curso no meu blog, na aba Meu Artigo, né? Que está lá o resultado desse trabalho. Então procura no lelaorca.blogspot.com. Ainda nesse sentido do comportamento, professora, por que entender o comportamento desses animais é importante no que tange à conservação? A importância do comportamento desse animal para a conservação. Você respeitar, né, o ambiente que ele usa e respeitar a presença deles, não causar perturbação. O barco que ia comigo, iam com pescadores, iam com outros biólogos, estudantes de biologia na época, né? Iam alguns biólogos também que queriam avistar. E eu dizia, silêncio total, porque eu não permitia que ninguém perturbasse o ambiente deles, né? Quando se trabalha o comportamento animal, quando se estuda o comportamento animal, você não pode interferir, para que ele não se assuste e deixe aquela área, de frequentar aquela área. O Instituto Bioicos agradece a sua presença e disponibilidade para fazer essa entrevista conosco. E se vocês gostaram desse episódio e querem saber mais, então acessem o nosso site
bioicos.org.br, e lá vocês vão encontrar cursos online de biologia marinha, os cursos presenciais, a revista Biologia Marinha com vários artigos sobre diversos temas marinhos. E se vocês quiserem contribuir com o Instituto, nós também trabalhamos com uma campanha de financiamento coletivo na plataforma Catarse. É só acessar o link que vamos deixar na descrição do podcast. É isso aí, pessoal. Aqui é o Lucas e até o próximo episódio.